Olá, boa noite para você. Advogados de Jair Bolsonaro e de 3 ex-ministros apresentam defesas no segundo dia de julgamento no STF. Comitiva com mais de 100 empresários participa de encontros nos Estados Unidos para discutir tarifaço. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. O segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe foi marcado pela argumentação das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 3 ex-ministros de Estado. A Yasmin Costa tem todas as informações para a gente. Oi, Yasmin, boa noite para você. O que os advogados disseram, hein? Oi, Adriana. Boa noite para você também. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid seriam suficientes para anular o acordo de delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal. O advogado Celso Vilardi defendeu que a minuta golpista que previa a decretação do estado de sítio e a prisão de autoridades ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe. O advogado de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que ele teve para analisar a ação. Para a PGR, Braga Neto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. Para a PGR, o militar tinha um papel ativo nas articulações. O advogado de Heleno criticou a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu o depoimento das testemunhas. Já a defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o ex-ministro da Defesa tentou demover Jair Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Adriana. Bom, tem muitos passos aí pela frente, né, Yasmin? A gente quer saber o que acontece daqui para frente. Olha, Adriana, na semana que vem esse julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do relator Alexandre de Moraes. A expectativa é que Moraes use toda a sessão da manhã da terça-feira para rebater os argumentos de cada advogado. Depois de Moraes, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. O resultado deve ser divulgado na sexta-feira da semana que vem. Adriana. Obrigada pelas suas informações, Yasmin. Bom trabalho. Mais da metade da população acha que a corrupção é o maior problema do Brasil e que o governo Lula fez ou faz um combate melhor do que o governo Bolsonaro fez. Os dados são da pesquisa Atlas Intel de agosto. 52% dos entrevistados acreditam que o governo Lula tem um desempenho melhor no quesito justiça e combate à corrupção do que o governo Bolsonaro. 44% acham que Bolsonaro fez um melhor combate e 5% disseram que foi igual ou não souberam responder. Nós fizemos mais de 700 operações com a Polícia Federal, combatendo a corrupção. Eu acho que tudo isso acaba compondo essa avaliação da população positiva. A pesquisa Atlas Intel ouviu 6.238 pessoas pela internet entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara discutiu o combate à lavagem de dinheiro. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou aos parlamentares que as fintechs vão ter que repassar à Receita informações sobre movimentações financeiras de forma retroativa desde janeiro deste ano. Agora, as startups do setor financeiro estão sujeitas às mesmas regras dos bancos para evitar a lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Empresários brasileiros se reuniram com o Departamento de Estado americano para negociar o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos.
O encontro foi com o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. Depois da reunião, o presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou que a regulamentação das Big Techs no Brasil é o principal entrave na relação entre os dois países. O aspecto político, óbvio, foi colocado, mas tudo que foi colocado para nós, obviamente, subentendendo, não somos nenhum tipo de ilusão, mas que seria principalmente as restrições que estavam incidindo sobre as empresas americanas, que eles queriam soluções para isso. Nos foi mostrado um caminho a ser seguido, que obviamente perpassa pela política, mas tem que se sentar numa mesa. A CNI contratou um advogado para representar a indústria nacional. Cercado por 130 empresários brasileiros, Brian Ballard disse acreditar em novas isenções. O advogado lamentou não ser a melhor semana para negociar por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto parte dos empresários foi ao Capitólio tentar falar com congressistas, outros representantes compareceram a uma audiência no Escritório de Comércio dos Estados Unidos. A sessão faz parte de um processo aberto a pedido do governo norte-americano para investigar se as políticas comerciais brasileiras estão prejudicando empresas e interesses dos Estados Unidos. Durante a audiência, os representantes do Brasil explicaram as relações entre os dois países e ainda responderam perguntas da representação americana de comércio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil discorda que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos sejam injustas. O que a gente está levando é que isso não é uma verdade, mostrando o que esses acordos realmente significam, que eles foram feitos todos em base nas regulações da OMC e não há prejuízo nenhum com relação ao acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Já a CNI acredita em saídas para o tarifaço, mas não num curto prazo. Tudo vai depender muito de como que essas conversas vão evoluir, das barganhas que possam aparecer. Quem sabe, no futuro, explorar algum tipo de cooperação na exploração das terras raras, materiais críticos, data centers no Brasil. Nós temos um potencial de energia renovável extraordinário que pode alimentar data centers, que é uma área de grande interesse dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump pediu à Suprema Corte que mantenha as tarifas de emergência depois de 2 derrotas em tribunais inferiores. A Corte, de maioria conservadora, deve decidir se as leis de poderes econômicos de emergência autorizam o presidente a impor taxas unilaterais. As tarifas seguem em vigor até outubro. A Comissão Europeia apresentou a versão final do acordo comercial com o Mercosul. O texto agora vai ser analisado pelos 27 países membros da União Europeia. Se aprovado, o acordo vai criar a maior área livre, ou melhor, a maior área de livre comércio do mundo. O texto prevê limites a importações agrícolas para reduzir a resistência de países como a França. O documento também precisa ser ratificado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Líderes europeus lamentaram um acidente com o bondinho de Lisboa que deixou 15 mortos nesta quarta-feira. O acidente aconteceu num dos principais pontos turísticos da capital portuguesa, perto da principal avenida da cidade. Testemunhas disseram que o elétrico, como é chamado o bondinho em Portugal, estava em alta velocidade e relataram um forte estrondo depois que o veículo saiu dos trilhos e bateu em um prédio. O governo decretou luto nacional. A polícia investiga a causa do acidente. A suspeita é de falta de manutenção. O Ministério Público também vai abrir um inquérito. O Banco Central rejeitou a compra de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A decisão foi tomada depois de mais de 5 meses de análise. A autorização era necessária para que o negócio fosse concretizado. O BRB destacou que já solicitou acesso à íntegra da decisão do Banco Central para avaliar os fundamentos e definir as alternativas. E uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, mostra as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições do ano que vem.
No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, o deputado federal Luciano Zucco, do PL, aparece em primeiro lugar com 26%, seguido por Juliana Brizola, do PDT, com 20%. Edgar Preto, do PT, tem 19% e Gabriel Souza, do MDB, 12%. Paula Mascarenhas, do PSDB, e Covatti Filho, do PP, aparecem empatados com 4%. 6% disseram que votariam nulo ou em branco e 9% não souberam ou não responderam. No segundo cenário, Luciano Zucco, do PL, lidera com 24%, seguido pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, com 21%. Juliana Brizola, do PDT, tem 20% e Edgar Preto, do PT, 18%. Paula Mascarenhas, do PSDB, e Covatti Filho, do PP, aparecem com 3% cada. Nulos e brancos somam 5%. 6% não souberam dizer ou não opinaram. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 2 e 3 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Você pode ver outros detalhes e recortes da pesquisa no portal r7.com. Em uma coletiva de imprensa em viagem à China, o presidente russo Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de usarem a guerra da Ucrânia como desculpa para impor tarifas a diversos países, incluindo o Brasil. Putin disse que há desentendimentos entre Trump e o atual governo brasileiro por causa das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a Ucrânia tem a ver com isso? Perguntou o presidente russo. Apesar da declaração na carta de Trump avisando o Brasil sobre as tarifas, não há qualquer menção à guerra na Ucrânia. Ainda sobre a viagem de Putin à China. Após a reunião entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo, a sala usada no encontro passou por um protocolo de limpeza. Funcionários do governo norte-coreano ficaram encarregados de eliminar vestígios de DNA e impressões digitais do ditador. Cadeiras, uma mesa, uma bancada e objetos tocados por Kim Jong-un passaram por uma limpeza antes do ambiente ser liberado. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.